Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje pode aparecer para eles que o nome é bem grande, estudo das representações gráficas de funções do primeiro e do segundo grau. Isso mesmo, então nas últimas aulas nós estávamos falando sobre funções e hoje a gente vai pensar especificamente nas de primeiro e de segundo grau. Olhar para a representação gráfica, olhar a sua lei de formação, observar o que a gente pode concluir com isso? Muito bem. Essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 3. Então, se você já pegou esse material, separe ele para acompanhar a nossa aula. Mas eu não peguei. Também não tem problema. Separe aí folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, que você consegue acompanhar a nossa aula normalmente, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula. Certo, professora Inês? Bem-vinda! Obrigada, professora Roberta. Sejam também todos bem-vindos, professores e pais que acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Alunos, não se esqueçam de entrar lá no chat da sua turma, seu professor estará te esperando. Aí você faz a atividade, manda a resposta para ele e vocês, professores, passem pra gente. Eu quero saber o nome do seu aluno que está participando da nossa aula, tá bom? Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vou destacar a habilidade para eles aqui, ó. EF09MA06, que é essa habilidade falando sobre funções. Então, lembrando, professor, caso você queira a habilidade descritiva totalmente, os objetivos da aula, baixe nosso PPT lá no repositório, que você consegue normalmente pegar todas essas informações, tá bom? Vamos para a aula, então? Vamos começar? Então, pode colocar para eles na tela aí. Ok, vamos lá. Então, aqui a gente tem exemplo 1. A gente vai partir de uma função de primeiro grau. Então, vamos lembrar da função de primeiro grau. Quando fala em função do primeiro grau, a gente está falando de uma reta. Então, a representação geométrica é uma reta. Ok. Outra coisa que a gente tem que lembrar é quando a gente fala na função do primeiro grau, a sua lei de formação. Ela é do tipo y igual a ax mais b, ou seja, um número que multiplica o x mais um outro número, dois coeficientes, o a e o b. Então, o que a gente quer nessa atividade? Então, olha só que veio aqui comigo, ó. A gente tem lá uma função do primeiro grau, a gente vai observar os coeficientes a e b, vai anotar esses coeficientes e depois a gente vai olhar para a parte gráfica, para a representação gráfica. E vai olhar, o que esse coeficiente faz lá em relação ao gráfico? Ele indica a inclinação da reta? Sim? Não? Tá. Além disso, a gente vai anotar o quê? Onde cruza o eixo X e onde cruza o eixo Y. Então, vamos começar? Vamos lá, por exemplo? Então, vem comigo, ó. A gente tem lá a nossa função. Então, observe o gráfico que representa a função do primeiro grau, y igual a 20 menos 2x. Então, essa é a nossa função, tá? E tem um gráfico bonito aqui, uma reta verde descendo, cruzando lá no 20 e no 10, no x, tá? Olha o que ele quer, coeficiente A. O coeficiente A é o número que multiplica o x. Então, se a gente olhar para a nossa função, que é 20 menos 2x, o número do A vai ser quem? O coeficiente A vai ser o menos 2, porque é o menos 2 que multiplica o x. Tudo bem? E o coeficiente B? O coeficiente B é o termo independente, aquele que não tem letra multiplicando. Então, se eu olhar para a função 20 menos 2x, o termo independente é o 20, porque não tem nenhuma letra multiplicando. Tudo bem quem é o A e o B? Então, o coeficiente A e B eu tirei da onde? Da nossa lei de formação. Tranquilo? Olhei para a lei de formação, anotei o A e o B. O A é o da frente do X e o B é o termo independente. Tá, e as outras informações, professora? Vamos ver como é? Vamos lá. Então, inclinação da reta. A inclinação da reta é saber se ela é crescente ou decrescente. Como que eu vejo isso? Eu vou olhar o sinal do coeficiente A, se olhar para o coeficiente. Se ele é um número positivo, ela é crescente. Se ele é um número negativo, ela é decrescente. Como menos 2 é negativo, é menor do que zero, a nossa reta ela é decrescente. Professora, poderia olhar isso pelo gráfico também? Poderia. Quando eu aumento os valores do x, eu vejo que os valores do y estão diminuindo. A minha reta está descendo. Olhando da esquerda para a direita, como se eu estivesse lendo, ela está descendo. Tudo bem? Tá, deixa eu apagar esse monte de informação que tem aqui em cima dos eixos aqui para não me atrapalhar. Então vamos lá, agora para as últimas duas perguntas. Eu quero saber aonde ela intercepta. Intercepta é onde ela cruza o eixo X e onde ela cruza o eixo Y. É só observar? Então vamos lá. Onde ela cruza o eixo X? Eixo X. A professora está cruzando no 10. Então é no X igual a 10. Essa é a famosa raiz da nossa equação. Tudo bem? Tá, e onde cruza o eixo Y? Olha o eixo Y. Tô vendo aqui, ó, no 20. Ou seja, no Y
igual a 20. Posso observar também que esse y igual a 20 é exatamente meu coeficiente b. Então, sempre quando ela vai cruzar o eixo y, vai ser no coeficiente b? Vai. Então, vamos ver a resolução. Não esqueça, hein? Cruzou o x, é a raiz. Cruzou o y, é o coeficiente b. Então, olha lá a resolução para vocês. Coeficiente A, coeficiente B, ela é decrescente porque o A é negativo, ela cruza o x no 10 e cruza o y no 20. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, ó, vamos fazer uma atividade. Então, a atividade 1 adaptada. Então, lá no material de vocês tem um texto, tem várias perguntas. Para não ficar muito extenso, a gente construiu a tabela. Então, o gráfico é o gráfico que tem lá, porém, as informações que a gente está pedindo aí tem a ver com as perguntas, tá bom? Mas a gente enxugou numa tabelinha. Então, vamos lá, ó, pode olhar. Observe o gráfico que representa a função do primeiro grau. Qual é a função? Y igual a 60 menos 0,75x. E eu tenho que completar a tabela. Então, eu quero o coeficiente A, o coeficiente B, a inclinação da reta, ou seja, se é crescente ou decrescente, onde cruza o eixo X, onde cruza o eixo Y, e olhando para essa linda reta que tem aí, tudo bem? Aí você fala, professora, como que eu vou responder isso no chat? Você pode colocar alguma dessas informações, se você conseguir todas, mais alguma, ou você pode colocar, ó, eu consegui fazer, eu consegui chegar em uma resposta, tá bom? Tanto faz, contanto que você tente fazer, tá bom? Professora Inês, e aí? Eles vão ter quanto tempo para desenrolar essa atividade? Bom, tem bastante perguntinha, são simples. Então, pessoal, capricha na resposta, manda pra gente lá no chat, vocês terão 1 minuto e meio. A gente já volta, até mais! Voltamos da atividade. Professora Roberta, olha, as alunas estão participando bastante, hein? Agora vi resposta de menino também, né? Gente, vamos lá conferir. O coeficiente A, menos 0,75, o B, 60, decrescente, porque o A é menor do que zero, X é igual a 80 e Y é igual a 60, que é o valor de B. Então, vai um abraço aí para os nossos alunos. O Matheus, o Rian, a Franciele, o Eduardo, a Suelen e a Stefanella. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos sim. Então, venham aqui comigo. Olha lá. Coeficiente A, quem é mesmo? O número que multiplica o x. A função é y igual a 60 menos 0,75x. Então o que está multiplicando x é o menos 0,75. Tá. Coeficiente B é o termo independente, é o 60. É o 60. Inclinação da reta. Pelo gráfico eu vejo que ela está descendo, ela é decrescente, mas posso olhar o sinal do coeficiente A. Como ele é negativo, ou seja, menor que zero, a gente tem uma reta decrescente. Isso mesmo. Tá, e onde cruza o eixo X? Dá para ver no gráfico? Dá. Tá cruzando o eixo X no 80, que é a nossa raiz. X é igual a 80. E tá cruzando o eixo Y lá no 60, que é exatamente o valor do B. Muito bom. Então tá aqui a resolução. Espero que você tenha acertado. Caso você tenha ficado com dúvida, espero que eu consiga aí ter esclarecido, porque você vai fazer mais uma atividade muito parecida. Então, vamos para a próxima atividade. Pode colocar para eles. Então, a gente tem lá, ó, a atividade 2 adaptada.
A gente está falando ainda de função de primeiro grau, y igual a x mais b. A nossa função agora é y igual a 15x mais 10. 15x mais 10. E a gente tem um gráfico aí que é uma reta, porque é função de primeiro grau. Quero saber quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, como é a inclinação dessa reta, é crescente ou decrescente, onde cruza o eixo X, onde cruza o eixo Y, tá bom? Então, lembrando, você coloca lá no chat o que você conseguir colocar de informação, tá bom? A gente está aguardando a sua resposta. Professora Inês, e aí? Então, pessoal, 1 minuto e meio, como sempre, hein? E mande essas respostas, mande seu nome. Eu quero falar seu nome aqui, hein, aluno? Vamos lá? 1 minuto e meio, voltamos já. Voltamos da atividade. Professora Roberta, olha as respostas lá do chat. Que o A vale 15, o B vale 10, ela é crescente, o X é menos 2/3 e o Y é 10. Muito bem. Então, vai um abraço aí para os nossos alunos que estão participando. Mariane, Luiz Gustavo, Letícia, Gustavo, Pedro, a Stefanella que mandou de novo também a resposta, a Letícia e o Gustavo também, e a Júlia. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos, gostei de ver, o pessoal está participando e está acertando. Então, o coeficiente A é quem mesmo que multiplica o X? 15x mais 10 é o 15, né? Então, meu A vale 15. Coeficiente B, é o termo independente, é o 10. É 10. Olha, eu quero saber se ela é crescente ou decrescente. Olha, essa reta agora está subindo. Como o nosso A é o 15, é positivo, ela é crescente. Muito bom. Aí, onde ela cruza o eixo X, que é a raiz? Olha, ela está cruzando o eixo X aqui, ó, no menos 2/3. Então, o X vale menos 2/3, a nossa raiz. E onde está cruzando o eixo Y? No número 10, no y igual a 10. Lembrando que esse é o nosso valor do B. Então tá aqui a resolução. Espero que você tenha entendido a função do primeiro grau, porque essa aula é função do primeiro grau e do segundo. Então agora a gente vai olhar para o segundo grau. Na mesma ideia, tá bom? A gente vai partir da representação gráfica e da representação algébrica. Então pode colocar para eles na tela aí. Segundo grau, y é igual a x² mais bx mais c. Agora a gente tem um termo com x², um termo com x e um termo independente, isso mesmo. E agora a gente tem 3 coeficientes, o A, o B e o C. Então, quando a gente fala de segundo grau, a gente está falando de uma parábola. A parábola ela pode ter como cavidade voltada para cima ou para baixo. Então, tem raízes, pode ser uma raiz só, pode não ter, podem ter duas, né? E a gente tem lá onde cruza o eixo Y. Então, vamos preencher a tabela. Nosso exemplo. Y igual a menos 2x² mais 8x. Opa, tem x², tem x, mas não tem o termo independente. Que coisa, ela é incompleta. Então vamos lá. Quem é o coeficiente A? É o número na frente do x². Então é o menos 2x², o A vale menos 2. Quem é meu coeficiente B? É aquele que está na frente do x. Então o que está na frente do x aqui é mais 8x, é o 8. E o coeficiente C? É o termo independente. E a professora não tem, então ele vale 0, ela é uma incompleta. Tudo bem?
Concavidade, como que eu vejo a concavidade mesmo? Ah, a gente vai olhar o sinal do A. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima, ela vai estar sorrindo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo, ela vai estar triste. Então, vamos lá, ver se ela está triste ou sorrindo. Ah, ela está triste. Por quê? Porque o meu A é negativo. Então, A menor que 0, concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Agora, onde ela intercepta o eixo X? Olha o eixo X, ó, ela está cruzando o eixo X em 2 pontos, lá na origem, no 0 e no 4. Ah, então ela tem 2 raízes, isso mesmo, x igual a 0 e x igual a 4. E onde ela cruza o eixo Y? Olha, ela está cruzando o eixo Y também lá na origem, no 0, no y igual a 0. Ah, então agora ela cruza o eixo Y lá no C. Ah, professor, então é sempre no termo independente. Antes o termo independente era o B e agora o termo independente é o C? Então ela cruza o eixo Y no termo independente. Tudo bem? Vou mostrar a resolução para vocês, pode colocar para eles. Os coeficientes fácil, anotamos lá, olhando na equação. Aí a gente viu que é menor que 0, então é para baixo. Anotei as raízes onde cruza o eixo X e aqui tem onde cruza o eixo Y. Tudo bem? Tranquilo? Parábola? Ou para baixo ou para cima? Sim? Vamos treinar? Vamos fazer uma atividade? Então, vou colocar para vocês aí a atividade, pode colocar lá. Atividade 3, adaptada. Olha, agora a gente tem uma função que é y igual a menos 5x quadrado mais 30x. Menos 5x quadrado mais 30x. É uma de segundo grau, é uma parábola. Ah, tô vendo o desenho da parábola aí do lado, professora. Isso mesmo. Eu quero saber quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. Se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, você pode olhar pelo desenho ou pelo sinal do coeficiente A. Eu quero saber se ela cruza o eixo X aonde, se é uma raiz só ou duas ou nenhuma, né? E onde cruza o eixo Y. Então, vocês têm bastante informação para preencher. É simples, mas tem bastante informação. Como que você vai colocar isso no chat? Coloca o máximo de coisa que vocês conseguirem, tá bom? Vou pedir para a professora Inês ser um pouquinho mais generosa no tempo, porque tem mais coisa. Né, professora Inês? Sim, pessoal, vamos lá. A generosidade é boa, é pouca, porque o tempo é curto. Então, pessoal, 2 minutos. Manda tudo que você souber, tá bom? A gente já volta. Voltamos da atividade, professora Roberta. Olha, gostei de ver. A igual a menos 5, B igual a 30, C igual a 0, concavidade para baixo, X igual a 0 e X igual a 6 e Y igual a 0. Parabéns, alunos. Parabéns, Mariana, Eduardo, Álvaro, Júlio, os alunos do Paulo Egídio, os alunos do Monsenhor Nora.
Professora Roberta, vamos conferir? Vamos, tem uma resposta aqui de uma tal de Darline também. Parabéns, Darline, você também acertou. Então vamos lá, coeficiente A, quem é mesmo? Ah, o da frente do x², menos 5x², o A vale menos 5. Coeficiente B, na frente do x, 30x, então é o 30. Coeficiente C, termo independente. E não tem termo independente, então é zero. Ah, então no y vai cruzar no zero. Ah, já falei demais. Concavidade, pelo desenho, concavidade voltada para baixo. Ou pelo coeficiente A, como ele é negativo, a concavidade está voltada para baixo. É menor do que zero. Ok. Onde cruza o eixo x? Nas raízes, no 0 e no 6. Então, x é igual a 0 e x igual a 6. Raízes, se a gente fizesse o Bhaskara, a gente descobria esses valores. Ah, isso mesmo. E onde cruza o eixo y? Lá no 0 também, no y igual a 0, que é o valor do coeficiente C. Tudo bem? Tá aqui a resolução bonitinha. Vamos para a nossa última atividade? Vamos ver mais uma? Ah, última de segundo grau, olha lá. A gente tem a equação y igual x² menos 4x mais 4. x² menos 4x mais 4. Essa é completa, hein? Eu quero saber qual é o coeficiente A, qual é o coeficiente B, qual é o coeficiente C, concavidade voltada para cima ou para baixo, lembrando que a gente pode olhar pelo desenho ou pelo sinal do coeficiente A. Quero saber onde cruza o eixo X, se cruza. Aonde? Dois valores? Não cruza? E onde cruza o eixo Y? É, naquele valor que cruza o eixo Y. Professora Inês, e aí? Então, essa também é uma parábola. Então, precisa pensar com parcimônia. Pessoal, então põe as respostas no chat e voltamos em 2 minutinhos, hein? Capricha! Voltamos da atividade. Gostei de ver. Olha, A é igual a 1, B é igual a menos 4, C é igual a 4, concavidade para cima, X é igual a 2 e Y é igual a 4. Então, eu quero mandar um abraço aí para todos os alunos que estão assistindo a gente lá de casa. Ah, isso mesmo, né? E também para os alunos do professor Ale e da professora Andréia aqui da Leste 5, os alunos da professora Sônia de Osasco, da professora Núbia de Sorocaba, do professor Carlos de Cotia, do professor Alberto de Votuporanga, da professora Luciane de Itararé e do professor Ivair aqui do Centro-Oeste. Professora Roberta, vamos corrigir? Vamos, eu quero mandar um abraço para 2 alunos, o Luiz Augusto e a Sabrina, que estão acertando tudo, pelo menos os professores estão falando. Thaís também. Vamos lá. Então, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, vamos preencher. Coeficiente A, o número na frente do x², não tem ninguém visível, a gente sabe que é o número 1. Então, o coeficiente A vale 1 e ele é positivo. Coeficiente B é o que está na frente do x, é o menos 4.
Coeficiente C, o termo independente, 4 positivo. Tudo bem. Concavidade da parábola. Pelo desenho, a gente vê que ela está sorrindo, concavidade voltada para cima. Porque o A, que é o nosso coeficiente, é positivo, então tá para cima. Muito bem. Onde cruza o eixo X? Opa, só tem uma raiz. Ah, então ela é dupla. Isso mesmo, X igual a 2. E onde cruza o eixo Y? No Y igual a 4. Então tá aqui a resolução para você. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A próxima aula vai ser nesse padrão, só que a gente vai falar de funções exponenciais e logarítmicas. Preenchendo a tabela, observando o gráfico, observando a função, tá bom? Então fique preparado para quarta-feira. Não esqueça de fazer a tarefa referente a essa aula de hoje. Sim, funções de primeiro e segundo grau. Faça a tarefa até dia 8 de outubro, mas faz logo, não fique esperando. Né, professora Inês? Isso mesmo, pessoal. Além disso, vai aparecer para você aí o QR Code e o link. Entre lá, avalie a nossa aula e diga o que nós precisamos fazer aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais e também goste de matemática. Certo, professora Roberta? Certo. Eu quero mandar um abraço aí para os alunos do professor Wagniston, que sempre participam da aula. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!